Bem-vindos à 10ª aula de acionamento e controle de máquinas elétricas. Hoje nós vamos dar continuidade aos diagramas de comando, falando dos CLPs, que significa controlador lógico programável. Os CLPs começaram a ser introduzidos nas indústrias por volta da década de 70 do século passado, inclusive a segunda metade do século XX, foi criativa em termos de desenvolvimento tecnológico. Isso, no caso específico do CLP, se deu à disponibilidade de microcontroladores a custo reduzido e tudo é uma evolução dos semicondutores voltados para a parte de processamento digital, que chegou para substituir, em alguns casos, os sistemas eletromecânicos, puramente eletromecânicos. A WEG oferece esse pequeno CLP, ele às vezes é até chamado de um relé digital, porque existem CLPs muito mais sofisticados do que esse, mas para o aprendizado, para a introdução da conceituação, ele é um equipamento excelente. Então, nós tínhamos visto na aula passada que todos os diagramas de comando têm dois blocos principais, um relativo à parte de potência e outro relativo à parte de controle. O CLP substitui a parte de controle, a parte de potência continua inalterada. Apenas a lógica que vai permitir o acionamento ou desligamento de determinado motor será colocada dentro do CLP. E, para isso, tem uma linguagem específica. E, na verdade, existem diversas linguagens para você lidar com o CLP. Nós vamos apresentar a linguagem ladder, que segue a mesma filosofia do ladder visto anteriormente. Nos exercícios no final do livro, existem outros modos de programar um CLP. Bem, a linguagem ladder do CLP Click da WEG está baseada em alguns comandos característicos. Por exemplo, um contato de entrada, se normalmente aberto, vai ser representado por uma letra minúscula. Se normalmente fechado, por uma letra minúscula. Um contato auxiliar também. Um contato de saída. Também tem módulos temporizadores, como nós vimos a importância deles quando tratamos da chave estrela-triângulo. E também vai ter um contato específico para saída. Existe a possibilidade de um contato auxiliar. Para dominar isso, existe um manualzinho, não é o objeto do curso, ficar explicando o manual do CLP. Deve-se chamar a atenção que uma das coisas que caracteriza também o CLP, que os níveis de tensão dos sinais de entrada são a níveis industriais. Por exemplo, o nosso CLP Click, a entrada é 220 volts, a saída também 220 volts, o que não significa correntes elevadas, apenas essa tensão. As correntes são todas da ordem de miliampere, correntes para comando, não para acionamento. Nós não poderíamos nos libertar de um contator, ele continuará necessário. Então, nada melhor do que um exemplo para concretizar isso. Vamos admitir que eu queira fazer a reversão de velocidade de um motor de indução. Como nós sabemos, basta mudar a sequência de fase. Então, iniciamos, como no caso anterior, com um diagrama de força. Qual seria a ideia? Eu tenho uma chave trifásica com de F, lembrando a palavra em inglês forward, para frente, e R para reverso. Então, na situação para frente, eu teria ligado ao motor, aos terminais do motor, fase 1, fase 2, fase 3. Quando eu ligo o contactor de reverso,
eu tenho duas fases que nós trocamos. Essa fase, L2 continua na mesma, né? Mudou, L2 mudou também. Qual foi a que não mudou? L1. L1 não mudou. L1 continua a mesma. Vejam lá. L2 e L3 foram invertidas. Então, isso poderia ser feito manualmente. Alguém teria que ir lá, fechar essa chave. Se quisesse reverter, evidentemente, abrir uma antes de fechar a outra. Não posso fechar as duas ao mesmo tempo, que seria um curto-circuito. Isso seria a preocupação de um operador manual. Mas nós vamos encarregar o CLP dessa preocupação. E a programação, aqui está o CLP, nós teríamos 3 contatos de entrada, chamados de I1 e 2. O I1 vai ser acionado quando eu quero ir para frente, o I2 quando eu quero ir para trás, e o I3 quando eu quero desligar. Todos eles, aqui você veja, quando eu estou trabalhando com o CLP, todos eles normalmente abertos. Eu não vou jogar tensão no CLP, ainda pensando que isso daqui é para 220 volts. E venha o processamento lógico com 2 sinais de saída, Q1 e Q2. O sinal Q1 vai comandar a bobina F, o sinal Q2 vai excitar a bobina R. Quando excitar a bobina F, fecham esses contatos de força, a R fecham aqueles contatos de força. E eu tenho que ter cuidado de não permitir que os dois sejam acionados ao mesmo tempo. Vamos ver como é que ficou a programação ladder. Isso é um esquemático de como seria a programação ladder, mas começaria com contato I3 normalmente fechado, I2 normalmente fechado, I1 normalmente aberto, Q2, que está associado a essa bobina Q2, que já é uma bobina de saída, e Q1. Está aqui, Q1 e Q2. Esse fechamento, na verdade, não é um fechamento mecânico do lado de fora, é um sinal eletrônico. Aqui vai ficar disponível um sinal de 220 volts entre esse ponto e Q1 para acionar a bobina F. Então, vamos ver como é que funciona. Quando eu conectar a tensão em I1, esse contato que é normalmente aberto vai fechar, esse contato normalmente fechado vai abrir. Quando este contato fechar, eu energizo o Q1, fecho o contato de grude e fico nessa situação que vai representar a condução para frente. Perceba que isso tudo está intertravado, porque no momento que Q1 está conduzindo, essa chave está aberta. Então, aqui existe um intertravamento através de Q1 e Q2, e também pelo fato de quando eu conectar tensão em I1, eu estou, ao mesmo tempo, abrindo o circuito que permitiria energizar Q2. Então, eu tenho um intertravamento duplo, este aqui interno e o outro que virá externamente. Quando fecho I1, isso é externo, é um contato externo, ao mesmo tempo eu estou abrindo esse caminho para energizar Q2. E, similar, acontece se eu energizar R2, que levará a tensão no ponto I2, esse contato abre, este daqui fecha. Então, isso me dá uma garantia da operação do sistema e ele tem um comportamento similar ao que seria uma lógica puramente eletromecânica. Quanto mais sofisticada for a lógica, mais vantajoso será o CLP. Menos fiação para fazer a montagem. Bem, o contator continua necessário para a parte de potência. Vamos fazer um fechamento destacando as vantagens dos circuitos de comando eletromecânico, visto na aula passada, ou eletrônico, visto hoje com CLP,
em relação ao comando puramente mecânico, que eu faria com uma chave de faca, com um interruptor, que exigiria a minha presença no local. Então, vamos lá. Após uma falta de energia, a energização exige a presença do operador. Isso é interessante, em muitos casos, porque é uma segurança para que ninguém se fira. Imagina que tem um motor, de repente faltou luz, ele para de funcionar, alguém está com a mão no motor e, quando a energia volta, pode se machucar gravemente. Evidentemente, destaca-se mais uma vez aqui, já falei isso em ocasião anterior, que em alguns casos isso não é interessante, mas característico é um refrigerador. Se falta energia, para de refrigerar. Claro que eu quero que, assim que a energia volte, a refrigeração retorne. Com esses comandos, eu posso fazer de uma forma remota, não preciso estar próximo da máquina para comandá-la. Outra vantagem, através de um único comando, uma botoeira que eu fecho, podem ser acionados vários contatos. Outra vantagem é que um mesmo comando pode ser ordenado de diferentes locais. Essas são vantagens que eu não teria se estivesse aplicando um sistema puramente mecânico. Existe um vídeo, uma experiência de laboratório, será colocado, está disponível na nossa pasta, e eu ainda convido vocês a fazer uma procura na internet para acessar esse site. É muito interessante, vocês já devem conhecer isso daí, mas mostra uma aproximação que tem os acionamentos eletromecânicos com essas brincadeiras do Rube Goldberg. Você aperta um botão e vem uma sequência de fatos até se atingir o objetivo final. Bem, hoje terminamos também a parte relativa aos sistemas a malha aberta. A partir da aula que vem, iniciaremos os sistemas a malha fechada. Obrigado pela atenção e até a próxima.